O mundo já não é mais o mesmo. O sol parece ter queimado a humanidade inteira, deixando apenas sombras. E no meio desse deserto de caos e silêncio, existe alguém que não consegue se encaixar. Alguém que não sabe lidar com pessoas, que não consegue compreender intenções, nem expressar seus próprios sentimentos. Ele é o protagonista de No, I'm Not Human. E ele é sozinho, não apenas fisicamente, mas em cada camada de sua psique. O silêncio ao redor não é apenas circunstância, é reflexo que ele carrega dentro de si. Em cada diálogo do jogo, mesmo nos mais banais, há hesitação. Palavras curtas, respostas frias. Mas não é indiferença, é medo, dúvida, uma consciência dolorosa que ele nunca aprendeu a se conectar de verdade. Ser introvertido é mais do que gostar de ficar sozinho. Para ele, é uma necessidade, um escudo, uma forma de evitar o erro constante de interagir, de se machucar ou de machucar alguém. Ele não é sociável, não é carismático, não é frio, mas a forma como se protege faz parecer que é. Cada gesto é calculado, cada palavra é medida, porque ele nunca teve a segurança de aprender a lidar com os outros seres humanos. O jogo mostra isso de uma maneira bem lógica. Não precisa de explicações longas, não precisa de diálogos exagerados. O silêncio e a hesitação falam mais do que qualquer cutscene. O peso de ser alguém que não sabe ser humano é o que move cada passo dele. A sombra da figura paterna é um eco constante. Ele cresceu com uma referência que falhou em ensinar afeto, comunicação ou compreensão. Ou talvez tenha sido exigente demais ou ausente demais. A gente não sabe ao certo, mas o resultado a gente sabe. Um vazio emocional profundo que moldou sua incapacidade de confiar ou se abrir. Essa relação conturbada é a raiz de muitos dos problemas que vemos no jogo. Não é apenas que ele não confia nos outros, ele não confia em si mesmo para lidar com o mundo. Cada interação social é um cálculo. Se eu agir assim, o que pode acontecer? Estou seguro ou estou expondo minha fragilidade? Ele já não era muito bom em lidar com pessoas, e para piorar a situação, ele teve que aprender isso justamente em um apocalipse. Ele nunca foi bom com pessoas, e agora ele precisa distinguir humanos de visitantes, e a sua incapacidade de se conectar com os próprios pares humanos se torna um obstáculo literal à sobrevivência dele. Cada passo, cada decisão vai ser influenciada pelo trauma, pelo medo e pelo isolamento emocional que carrega desde a infância, aparentemente. Mesmo sendo extremamente antissocial, ele vai ter que observar, ele vai ter que analisar, ele vai ter que tentar entender a mecânica de um mundo quebrado, porque é o que resta a ele. Agora, se ele falhar ou confiar demais em quem não deveria, ele vai acabar matando inocentes. Se desconfiar demais, pode deixar de salvar alguém que realmente precisasse. O jogo transforma essa dúvida em uma tensão constante, porque no meio do caos ele vai ter que decifrar padrões, intenções e riscos, como se a vida fosse um xadrez onde todas as peças são desconhecidas. Cada diálogo, cada gesto alheio é uma equação que ele tenta resolver, mas não há respostas certas, pois todos os outros indivíduos com que ele se conecta também parecem ter sérios problemas, nunca são claros, nunca são coerentes, parecem terem vindo literalmente do Vale da Estranheza, e isso torna tudo mais difícil. E a jogabilidade reflete essa sensação de melancolia intensa. Não há pressa, não há recompensas imediatas, a mecânica é lenta, quase sufocante. É como se o jogo quisesse te obrigar a sentir solidão que o personagem sente. Nada é feito para entreter, e sim para te incomodar. E quanto mais você avança, mais percebe que a solidão não é uma fase. É o sistema em que o jogo inteiro funciona. Cada cenário é uma lembrança de que o mundo perdeu o calor humano. E o mais curioso é que o jogo nunca diz de forma direta. Ele te mostra, da maneira mais gráfica possível. Te faz caminhar por corredores longos, escuros e sem objetivo claro. Te coloca em situações onde você precisa conversar com seres que você não entende. Ou pior, que não parecem entender você. É a experiência de pura alienação. Conforme a gameplay avança, a narrativa se dissolve. Não há uma progressão tradicional, e sim uma repetição angustiante de tarefas que parecem não levar a lugar nenhum. E é aí que o jogo acerta. Ele transforma o próprio jogador em cúmplice dessa sensação. Você começa curioso, depois fica inquieto e termina exausto, mas curioso de novo. É um ciclo. Um ciclo de tentar entender algo que não pode ser compreendido. O design dos ambientes parece vivo, mas morto por dentro. As cores são lavadas. Os sons são quase inexistentes, e quando aparecem são dissonantes, distorcidos, estranhos. É como se o jogo usasse o som e o silêncio como metáforas do contato humano. Sempre há ruído, nunca há clareza. A estética bizarra,
A atmosfera de pesadelos e os diálogos truncados criam uma experiência que é menos sobre jogar e mais sobre existir naquele espaço. Você sente que tudo tá à beira de colapso. O mundo, os personagens e até mesmo a própria lógica da narrativa. E é justamente aí que o jogo encontra a sua verdade, no desconforto. O apocalipse de No, I'm Not Human não é feito de explosões ou destruição física. Ele é um apocalipse psicológico. É o fim da empatia, o fim do diálogo, o fim da tentativa de se conectar. Os personagens vagam como espectros e o protagonista é apenas mais um deles. Um corpo tentando lembrar o que significa ser alguém. As lembranças fragmentadas do seu pai são um ponto mais humano do jogo, mas até nessas memórias elas parecem meio corrompidas, meio sem sentido. A figura paterna não é de carinho, e sim de cobrança. É como se o passado existisse apenas para reforçar o quanto o presente é vazio. E o jogador sente isso. Cada fragmento da memória é um eco do que já não pode ser recuperado. E talvez nem deveria. A gameplay não oferece catarse, não a vitória, apenas continuidade. Cada passo à frente é uma nova dúvida. E o mundo, mesmo depois de horas de jogo, continua parecendo estranho, distante. Porque é assim que deve ser. No, I'm Not Human não quer que você entenda tudo. Quer que você sinta o desconforto de tentar entender tudo. No fim, o jogo é uma metáfora do próprio ato de existir. Quando não há mais pertencimento algum, você anda, interage, tenta decifrar, mas nada responde, nada completa, nada faz sentido. E de alguma forma, é isso que torna tão humano, justamente por negar a humanidade o tempo todo. E há um detalhe curioso no título do jogo, No, I'm Not Human. Tradução, não, eu não sou humano. Não é apenas uma frase, é uma confissão. E talvez o jogo inteiro existe para nos fazer entender o peso dessa frase. Não no sentido literal, mas existencial. Porque quanto mais você joga, mais percebe que não é sobre ser humano ou não ser. Até porque no jogo há humanos que fariam coisas que apenas monstros fariam. E há monstros que parecem bem normais e humanos. No final, é o que sobra quando ninguém tá olhando. O protagonista, os ambientes, as memórias, tudo parece conspirar para te colocar diante do espelho e perguntar: e você, ainda se sente humano? Mas e agora que você viu esse vídeo? Você ainda se considera humano? Me diz aí, eu realmente quero saber. Ou você também tem uma extrema dificuldade de se expressar igual o protagonista de No, I'm Not Human?